para frente. E ele vai agora orientando, porque tinha muita profecia, tinha pessoas que se diziam cheias do Espírito Santo, tinha pessoas que ele vai advertir, porque era muita espiritualidade e, na verdade, não era espiritual, era ego. E ele vai falar sobre como se comportar na mesa, no movimento social, o comer, o beber e etc. E depois disso daí, ele vai entrar e vai falar sobre a pessoa que é contenciosa, a pessoa que ela faz uma coisa, mas ela não é aquilo que ela faz, mas ela demonstra ser. A maquiagem dentro dos scripts da vida, do palco da vida, ela faz bonito, mas o interior dela não é tudo aquilo não. E ele vai agora dar uma instrução, falando sobre a ceia do Senhor, e falando sobre a festa, que não é do Senhor. E ele vem agora colocando um movimento, dizendo assim, é muito importante para você, e você mesmo, poder se perceber na vida, para não perder a salvação, para que você não venha a ser reprovado por Deus, porque nós somos aprovados ou reprovados por Deus. Nós somos testados por Deus, e no mesmo momento que estamos sendo testados, a nossa fé sendo testada, o nosso instinto, eu não vou chamar de caráter, porque caráter todo mundo tem, inclusive o mau caráter também está por aí. E descreve a palavra do Senhor, que ele vai adentrando e falando agora sobre a importância de se aprovar junto, na medida da congregação. Falando assim, você não é melhor que ninguém, não é o pior. O que transforma e modifica a minha vida, Paulo dizendo, das suas, é o chamado. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. E aí ele começa a dar então a sua instrução. E ele vai dizer assim, no versículo 22, não tende porventura casa onde comer e beber, porque vocês estão vindo para a Santa Ceia, mas estão vindo sem consciência do que é aquilo que ela é. E se vier ou se for para vir na Santa Ceia, querendo um banquete e ver a Santa Ceia só como uma condição social, uma condição de lazer, então você fica na tua casa, faz ceia lá, faz uma festa lá, e não cumpra nenhum rito. Faz do jeito que você quer, solta lá o karaokê. Ainda existe karaokê? Existe. Solta o batidão. Batidão eu sei que tem. Batidão eu sei que tem. Agora não sei direito definir o que é. Mas não venha fazer essas coisas na igreja. Porque se vocês vierem para a ceia do Senhor com essa cabeça, meu amigo, esquece. Você está menosprezando a palavra de Deus, o sacrifício de Deus, feito na cruz do Calvário por mim e por você. Em outras palavras, o que vai nos reger é regra, é a moral, mas não o Espírito Santo. E a Santa Ceia é algo chamado sacrosanto,
A Santa Ceia, ela é algo espiritual e não carnal. Ela vem para te aprovar diante de Deus e não te reprovar. E a palavra de Deus vem dizendo, e Paulo vai descrevendo, dizendo assim: vocês estão fazendo da casa do Senhor, ou nesse ato santíssimo, ou santo do santo. Existem algumas coisas na Bíblia que não tem como correr. E a Bíblia chama de santo do santo ou santíssimo. Vamos lá. A Santa Ceia, ela é santíssima, ou santa do santo. É uma obrigação. E quando eu sei, pastor, que quando é santo ou santificado, ou santo do santo, como eu sei? É algo que permanece sempre, começa na terra a terminar no céu, e ela não muda mediante os costumes dos povos, mediante a origem da onde ele nasceu, independente da pátria que ele está ou viveu. Se ele conhece o Evangelho, é para todo mundo. Aí vem então a palavra santíssimo. O que é santíssimo? Santa Ceia santíssimo. O que é santíssimo? O batismo das águas por imersão. O que é santíssimo? A Bíblia vai dizer no livro de Lucas que é o dízimo. Então, essas coisas ninguém escapa. Você pode falar, pode entrar em um sofismo, em um debate, numa condição ideológica, mas é isso, pronto e acabou. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor agora começa a falar com a igreja, dizendo: o nosso Deus não pode ser tratado assim, de uma maneira chula. Ele não pode ser envergonhado, em nenhum tempo. E aí vocês estão agindo, dirigindo as vossas vidas de qualquer maneira, sem pensar. É aquele sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12. Para que possais então experimentais qual seja a boa, perfeita e também agradável vontade de Deus. O que quando Paulo está dizendo em Romanos isso daí, o que ele está dizendo? Olha, Deus tem coisa para fazer. Deus quer agir. Deus quer atuar. Deus quer fazer maravilha. E quando você faz e cultua Deus de uma maneira inteligente, espiritual, você se desconecta da vida. Não adianta vir na igreja e entrar em desespero. Em desespero você já está. Você veio para ser consolado e não entrar em mais desespero. Não adianta vir para a igreja no domingo, que é o primeiro dia da semana, e você está desesperado com o segundo dia da semana, com a segunda-feira. Você está aqui para ler, ouvir e entender a instrução de Deus. Mas tem gente que se desliga e ele fica pensando na conta que tem que pagar, no cartão de crédito que venceu. Ele fica, porque amanhã eu vou ter que trabalhar, porque essa semana eu vou ter que superar tal coisa. Meu irmão, não, nós viemos a cultuar a Deus.
de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Paulo chega a ser radical e dizer, nós temos que ser santificados em Cristo Jesus, no corpo, na alma e no espírito. Então, se você ficar disperso, Deus vai falar, Deus vai agir, mas você não vai entender. Aquela inteligência que nós citamos no livro de Romanos, que é chamado metanoia, a capacidade de reverter a situação negativa para algo positivo, que é o culto racional, para com Deus, ela não vai ser revertida em bênção. E é por isso que tem muita gente que diz assim, eu vou na igreja e parece que não acontece nada. Não acontece nada porque você não veio para congregar. Não acontece nada porque você não veio para adorar. Não acontece nada porque você não está aqui para ser instruído por Deus. Não acontece nada porque você entra vazio e sai cheio de trevas. Por que sai cheio de trevas? Porque tem, isso não aceito. Irmão, a internet está destruindo o povo evangélico. O que mais tem é pastor dando opinião. E opinião diversas, antibíblicas. É um achismo tremendo. E nós não precisamos da ajuda do nosso intelecto. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para viver e viver abençoado aqui na terra. E aí ele vai falando e vai dizer assim, para quem está sendo o seu louvor? Para bater no peito e dizer, olha aqui, Deus fez. E ele vai mais, nisso certamente eu não vos louvo, porque vocês não estão crescendo espiritualmente, vocês estão inchados espiritualmente. É por isso que o mundo espiritual seus dá muita batalha para os outros. Irmão, tem crente ou tem pessoa que quando ele estava no mundo, eu vou contar para você, ele era uma maravilha. Todo mundo gostava dele, principalmente porque ele pagava, né? O que mais tem aí, a pessoa fala, não, pode pôr, dá aí bom, não preciso falar, dá a cachaça para ele, põe na minha conta. Não, essa rodada é por minha conta. E estava lá, se socializando. Quando se converte a Jesus, sabe o que acontece? Deus. Só Deus e a menos e ninguém mais. Eu vou prestar louvores, adoração, e ninguém é dono da minha vida, eu estou acima do bem e do mal, é Deus que me controla, é Deus que me dirige, e homem é igual eu, comedor de arroz e feijão. Pecou. A turma mandou eu aumentar aqui, arroz, feijão e ovo, alegria do povo. Você está entendendo? Aí, ele não respeita o irmão, ele não respeita o diácono, ele não respeita o momento de oração, ele não respeita pastor, ele é um andarilho, um peregrino aqui na terra, falando de Deus, comentando de Deus, declarando-se servo de Deus, mas de servo não é nada. Ele quer que Deus o sirva. Mudou a lógica. E aí nós entramos no capítulo 23, que eu não vou pôr aqui, que é o seguinte: porque eu recebi do Senhor. Paulo dizendo, eu recebi do Senhor. Deus tem me dado, é isso que Paulo está dizendo. Deus tem me orientado, é isso que Paulo está dizendo.
Deus tem me direcionado. Deus não está na sua quietude, esperando eu tomar decisões, e decisões às vezes que vai frustrar a minha fé. Ele vai dizer ao contrário, ele diz: eu tenho recebido do Senhor. Tem gente que vem na igreja e parece que não recebe nada. É só os outros que recebem, comigo não. E vai continuar sendo assim. Se não mudar a maneira de pensar, se não mudar a maneira de falar, não mudar o vocabulário e não mudar o coração, não aquebrantar a alma, vai ficar assim. Porque se eu estou aqui hoje, e se nós, às vezes, durante a semana estamos na igreja, todo domingo devemos estar na igreja, porque domingo é dia do Senhor, nós temos esse movimento. Aí você vai falar: é sábado, pastor, podia ser quarta, desde que fosse um tempo que o povo estava descansando. Na nossa cultura é domingo. E aí a Bíblia vai dizer, que Paulo vai falar assim: olha, eu tenho feito de tudo. Eu também estou me colocando aqui na navalha. Mas a coisa é essa, porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu maldição, ele não recebeu treva, ele não recebeu luta, ele não recebeu batalhas intransponíveis, ele não recebeu enfermidade. Não, eu recebi do Senhor. E ele vai dizer o que ele recebeu de Deus. Ele vai dizer que Deus deu a ele a dádiva, Deus deu a ele a graça, Deus deu a ele o mover do Espírito, Deus deu direção para o adorar melhor, Deus modificou e continuou a modificar a sua vida, o qual nós chamamos de conversão. E convertido no pé da letra, ninguém é. Por quê, pastor? Porque dia após dia precisamos nos converter diante do Senhor. O homem é limitado, mas a palavra do Senhor tem poder e sabe nos direcionar. Nós não vamos ficar rodeando no deserto por 40 anos. Pelo contrário, o Deus que nos chamou é o Deus que vai nos guiar e estará conosco para que o nome dele seja glorificado. Eu recebi do Senhor. Deus tem me abençoado. E lá vem a segunda parte. Se eu recebi do Senhor, vai avisando aí, irmão. Se eu recebi do Senhor, eu também tenho condição de abençoar. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Irmão, tem gente que ele quer que a bênção seja só dele e não dos outros. Como se Jesus tivesse morrido só por ele. E Jesus morreu por ele. Morreu por mim, morreu por você, morreu pela humanidade. E se você acertou, e se você estar na presença de Deus, agradeça a Deus, louve a Deus pela primeira coisa que você tem que fazer, é agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque você é salvo e lavado no sangue do Cordeiro. Segunda coisa que você tem que agradecer a Deus, antes da comida, agradecer a Deus pelo dom da vida, porque a vida é um dom de Deus. A vida é um momento que tem as suas facetas, momentos, mas em cada faceta da vida, se o Espírito Santo de Deus estiver com você, o milagre do Senhor estará te acompanhando. E aí ele vai mais ainda, eu entreguei para vocês.
E aí ele vai falar, porque o Senhor Jesus, quem que é? O Senhor, na noite em que foi traído. Você acha que é só você que passa momentos, irmão, de trevas? Você acha que só você, às vezes, passa por um momento obscuro? Você acha que só você entra em alguns momentos com interrogações na vida? Está lá, Jesus Cristo manda e paga, eu sei lá o que acontece, qual foi o acerto, em um lugar, no segundo andar, uma mobília de primeira categoria, e estava um lugar lindo. Eu acho que aquilo que nós fazemos aqui é muito pouco perto da onde Jesus estava e começou a ensinar os discípulos a cear. Era algo nobre. Era um singelo movimento de esforço para entregar a Deus o melhor. Continuando a situação, a Bíblia vai falar e vai declarar que o Senhor Jesus, naquela noite, momento de noite, ele sabia que algo diferente ia acontecer. Pode chamar de revelação, pode chamar de intuição, pode chamar do que quiser. Mas ele, como filho do homem, ele sabia, tem algo diferente. E a Bíblia diz que eles adentraram, sentaram na mesa. E a Bíblia diz que antes de ser traído, tomou o pão. Antes de ser o quê? Traído. Imagine você num momento de dor, num momento de obscuridade, num momento que nada está dando certo, e você sabe que está ruim, e você tem certeza que vai piorar. Era o que Jesus estava sabendo. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tomou o pão. Começa aí a nossa história. Põe para mim. Continue. Isso. Vamos lá. E tendo dado graça, tomou o pão e dado o quê? Graça. Como um camarada que sabia que estava nos últimos momentos da vida, ele toma um pão, ele não fica de jejum, ele não está agora jejuando 21 dias, ele está cônscio, ele sabe que daqui a pouco vai aparecer o inesperável, que não é tão bom para com ele, mas mesmo assim, tomou o pão e tendo dado graça, a Bíblia relata que tendo dado graça, partiu o pão e disse: deixa eu falar para você, você pode ter tudo nessa vida, você pode ter as maiores bênçãos financeiras da vida, você pode ter o melhor emprego da vida, você pode ter a melhor posição social dentro do mundo que nós vivemos. Mas se nós pegarmos o pão de cada dia, se nós não dermos graça, o que é graça, pastor? É um dom gratuito de Deus. O que é graça, pastor? É aquilo que nós merecíamos
ou não merecemos, mas mesmo assim Deus te dá. Quem é agraciado por Deus, ele é uma pessoa normal, igual a todo mundo, mas os olhos do Senhor, conforme diz o livro de Salmos, está sobre ele, e as mãos do Senhor estendida para o abençoar. E diz a palavra do Senhor que ele abençoa no sono. E interessante, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria aparece no amanhecer. Existem momentos, conforme o Salmo capítulo 6, que a agonia é tão grande e a pessoa está tão perdida, que ela se sente só com medo e não consegue reagir. E aí a Bíblia diz que a pessoa que está nesse estágio, ele abraça o travesseiro, porque não tem aonde se apegar, e chora. Pastor Adilson já contou o testemunho dele aqui, que quando ele se converteu, a coisa estava tão ruim, que ele ia almoçar, um dia foi almoçar, o inimigo soprou no ouvido: mete o garfo na jugular e rasga, e a comida no prato. Acaba logo com essa dor, acaba logo com esse sofrimento. Aí ele continua a história, como se não bastasse, ele ia chegando à noite e ele ia entrando numa tensão, um desespero. Quando ele chegava à noite na casa dele, ele deitava na cama e se cobria até a cara. É isso mesmo? Com medo. Ele não queria que amanhecesse, porque teria que enfrentar algumas batalhas. Irmão, a batalha não é para ficar inércia, a batalha é para ser uma bênção na sua vida, porque você vai colocar Satanás por terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, e Deus não precisa macetar ninguém, e colocar ninguém embaixo, mas Deus vai honrar os seus filhos, e vai enaltecer. Ele que estava e era, agora a cauda vai ser cabeça. Ele que era maldição vai ser bênção, porque o mover do Espírito Santo está aqui para abençoar a vida do escolhido. Tomou o pão e tendo dado graça. Eu não estou dizendo que, apesar que Paulo é radical, diz, em tudo, dai graça. Não no tudo. Dai graça porque você vai vencer. Dá graça porque o Senhor é contigo. Dá graça porque Deus é poderoso para fazer milagre. E aí, a palavra do Senhor vai dizer a seguinte condição: tendo dado graça, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Primeira coisa, ele está dizendo: eu estou dando o meu corpo, vou jogar ele lá na cruz do Calvário, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E quando eu fizer esse sacrifício vivo, eu vou fazer voluntariamente, não vai ser gaiolinha de ninguém. Tanto que no Getsêmani, ele teve a opção de sair, fugir, como todas as vezes o fez. A palavra de Deus descreve no Evangelho de João, que quando foram pegar Jesus, vieram com uma legião de soldados romanos.
pedaço de pau, outros vieram com pedras, outros vieram com porrete, outros vieram com espadas, outros vieram com correntes. Quando chegou e veio a tocha, vai se achegando naquela multidão de exército, até Jesus ironizou e falou assim: mas para que tudo isso? Sou eu por acaso um salteador? Sou eu por acaso um assassino? Sou eu por acaso uma pessoa perigosa? Sou eu por acaso que feri alguém? E a Bíblia diz que alguém pergunta assim: quem é o Cristo? E passa a chama, porque não tinha luz elétrica, e a Bíblia diz que ele diz: sou eu. E quando ele diz sou eu, ou eu sou, o exército foi caindo, para trás, que nem dominó. Segunda vez, mesma coisa, quando diz eu sou o que sou, foi por terra. Não há legião nem humana, não há legião demoníaca, não há ação do capeta que vai ficar de pé quando você glorificar o nome de Jesus e dizer: a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, pelo século dos séculos, amém. Cai por terra, capetaiada. Aí ele vai dizer algo interessante. Aquele movimento não fez ele parar. Irmão, tem gente que quer parar espiritualmente por pouca coisa, rapaz. Porque o pastor não deu paz, porque a irmã olhou torta. Um gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela olha de lá de longe. Não sei o que ela vê em mim. Fica rindo para mim, credo. Meu querido, a sua mente está travada, contaminada. Você está na presença de Jesus. Ela não está rindo de você, ela está rindo para você. O problema é que você também não ri, você fica... Desce da tamanca, meu irmão. Desce do tijolinho. Aí a palavra de Deus vai continuar nesse movimento, dizendo assim, ó: Deus é o Deus da graça, da dádiva. E a Bíblia diz, e isto, ele dizendo, partindo o pão, diz: este é o meu corpo que é dado. Ninguém vai roubar o pão seu de cada dia. Não vai faltar para você o pão de cada dia. Deus não vai deixar você na mão. Não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela, se você for cristão verdadeiro, e na mistura da liga da coisa, que não pode ou não estava tendo condição de obter muita chuva, como aconteceu com a viúva que foi sustentar. A viúva recebeu uma palavra profética de Elias. Ela diz assim: eu tenho graveto na mão, eu tenho lá na minha casa um pouquinho de azeite na botija, e na panela eu tenho um pouquinho de farinha. E aí, como que fica? Está faltando o que mais? Eu acho que Elias dói no coração, dizendo: está faltando um pouquinho de água para dar liga. Jesus Cristo é água viva, Ele vem sobre as nossas vidas. É água que nasce do trono de Deus. E aí a Bíblia relata e descreve que Ele diz: isto é o meu corpo, é dado por vós. Só que é o seguinte: fazei isto
Em memória. Põe aí, bate aí na cachola. Memória. Memória de mim. Jesus dizendo, memória de mim. O que é memória, pastor? A memória, ela fica guardado dentro do cérebro, e a parte traseira aqui tem um movimento que faz, ou um arquivo que se guarda os registros da vida. É chamado ação mnemônica. Às vezes, pegue um pouquinho, às vezes você quer lembrar de um hino, você força a cabeça, força, tenta, e daqui a pouco você não lembra, você fica até nervoso, como que é mesmo? Se fosse minha mãe vai falar assim, o fulano, ou a cicrana, como que é o nome mesmo da minha amiga? E ela fica. E eu fico olhando, abaixo da cabeça, dou a minha risada. Eu falo, tá ruim. Nem o nome da amiga ela está lembrando, né? Aí ela fala assim, aí eu falei, mãe, que amiga que é essa sua? É minha amiga. Eu falei, eu entendi que é sua amiga. Só fala o nome. Aí ela fica, a coisinha. Vou saber lá quem é a coisinha? A tia Dirce sabe que é verdade. Ela já fez isso com a senhora? A coisinha. Passa longe. E tem gente, irmão, que ele esquece disso. Que Jesus já fez na vida dele. Que Jesus já morreu na cruz do Calvário. Que Jesus já pagou o preço lá na cruz. Que a cédula que era contra a nossa vida foi cravada na cruz. A cruz era maldita, mas o Senhor Jesus, sendo crucificado, trouxe a bênção da graça na minha vida e na tua vida. E a cruz, ela ficou vazia. E Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Memória. Tem gente que tem memória curta. É ouvinte que precisa ouvir. É ouvinte esquecido. Ele tem na sua memória todos os traumas, ele tem todas as coisas ruins, ele tem toda a mágoa, ele tem toda a tristeza, ele tem a grande opressão, ele tem medo, porque outrora aconteceu alguma coisa, e ele tem medo que há de acontecer de novo. Medo, síndrome do medo. Fobias atrás de fobias. Medo guardado na memória. E aquilo vai machucando, e ele só consegue lembrar disso. Ele só consegue memorizar isso. Sabe a coisinha que eu disse? É minha amiga, é minha amiga, é minha amiga. A coisinha, daqui a pouco, de tanto pensar, 2 dias depois, você lembra do nome da coisinha. Eu lembrei, depois de 3 dias, ela quer ligar para mim para lembrar. O assunto já foi encerrado. Eu já registrei lá como coisinha. E assim é a sua vida. Às vezes você quer lembrar de um hino, quer lembrar de algo que aconteceu, ou que aprendeu, e não consegue lembrar. Paulo vai dizer, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é santo, tudo que é maravilhoso,
se nisso há alguma virtude, e se há um valor, nisso pensai. Agora a pessoa só pensa que é na desgraça, no medo. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor vai e parte o pão e deu graça. E na mesa tinha um perturbado, um cara irritado, contrariado. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado. Segura nesse ceado aí, pode virar. Jesus cortou o pão, dividiu o pão. Aí vem esse versículo. E depois de ter ceado, o que é ceia? A Santa Ceia é o quê? É o suco da uva ou é o pão? Fala para mim. É os dois juntos? Está escrito lá. Ó. Ele só pegou o pão, deu graça, partiu e disse: esse é meu corpo. Foi pegando migalha e passando um a um. E depois disso, diz: havendo ele ceado, não tinha passado o cálice ainda. É Jesus injetando na sua vida, na sua carne, na sua mente, que Ele é poderoso e Ele tem condição de fazer. Porque se fizer no nome dEle, em memória dEle, o Senhor vai te sustentar. E aí ele diz assim, ó, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Está vendo? Ceou antes, agora vem o cálice. Tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que Jesus está dizendo? Espera. Jesus corta o pão, passa o pão na mesa. Todo mundo vai pegando o bocado. Se sobrou, porque estava numa tigela, é porque Deus tem bênção para dar de sobra na tua vida, viu? Ó, a Bíblia diz que Jesus passou o pão e nada em Deus, o Senhor Jesus não desperdiça nada. E aí sobrou mais alguns pedaços de pães, e a Bíblia relata e descreve que Jesus, antes de tomar o suco, diz assim: um de vocês nesta noite há de trair-me. Satanás vai armar. Tem um de vocês que está perturbado e vai me trair. E ele tinha comido pão. Tinha comido pão. Judas Iscariote, apesar que tem gente querendo levar Judas Iscariote para o céu. Na marra. Irmão, pelo amor de Deus, não inventa. O evangelho é simples. Tem gente que quer que levou Judas Iscariote para o céu, está querendo que Jesus perdoe Lúcifer, Satanás, o inimigo da nossa alma. Não faz sentido. Aí ele vai e Jesus fala assim: há um perturbado entre nós. E aí Pedro, alvoroçado, lá na ponta da mobília, começa a fazer assim para João. Todo mundo quieto. Porque nessa hora, irmão, ninguém se manifesta.
Aí Pedro vai lá, pergunta. João, apóstolo amado, encosta a cabeça dele no ombro de Jesus e pergunta: mestre, por acaso sou eu? Aí Jesus diz: não, não é. Aí os outros pegam a força: sou eu por acaso? Jesus diz: não é. Vai chegar para Pedro, Pedro vai ficando ansioso, porque está chegando lá, está passando lá o sexto, o oitavo, e vai chegar nele, ele fala: não é possível, ele já me chamou de capeta uma vez, agora, aonde Jesus chamou Pedro de capeta? Está lá no livro de Mateus capítulo 16, aí ele chega, e a Bíblia diz que ele pergunta, Pedro diz: Senhor, por acaso sou eu? Jesus diz: não é. Você dá um trabalho violento, mas não é. Imagino que se Pedro fosse sangue quente, bateria a mão na mesa e diria: fala logo quem quer esse cabra. Mas vai chegando Jesus olha para ele e ele faz de conta que é com ele o negócio, tudo acertado já. Ele vai lá e coloca a mão para pegar mais pão. Aí Jesus também foi na mão, na tigela pegou pão. Jesus disse assim: é aquele que mete a mão no prato comigo. Só foi os dois. Judas ficou irado, revoltado. Quando Jesus viu aquela cara de perturbado, aquela cara de... Jesus diz: faz um favor para mim. O que tiveres que fazer, faça logo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vem o que vier, vamos resolver o negócio. Judas, na mesma condição, deu ali uma migué espiritual, foi saindo na mesa, pegou a sacola e... porque o negócio dele era dinheiro. Foi receber o dinheiro dele lá. Foi lá: vamos entregar. Quem olha para o pão, a multiplicação do pão dos outros, meu irmão, ele pode comer do pão, mas ele nunca vai ser saciado. Se Deus der um carro para ele, não vai saciar. Se Deus der uma casa, não vai saciar. Deus der um apartamento, não vai saciar. Se Deus prosperar a vida dele e a conta dele ficar obesa, ele não vai se satisfazer. Porque nada o satisfaz. Está no coração dele a ingratidão. Está no coração dele o não perseverar. Está no coração dele fracassar. Está no coração dele as maiores e piores dúvidas da terra. Está no coração dele. Ele tem dúvida, mas ele não tem um momento de fé. As coisas de Deus para ele é natural. Aqui nós acreditamos em sinais, prodígio e maravilha. E é por isso que estamos aqui hoje para cear. E a Bíblia diz que quando Jesus fez tudo isso, e Judas saiu, ele fala: este é o cálice da nova aliança, Novo Testamento, que vem através do meu sangue. Enquanto Judas saiu e perdeu a oportunidade de ser regenerado pelo Espírito Santo, ele vai embora e não ouve essa parte. Este é o meu sangue, derramado por vós, e vem ele com um novo testamento. Em outras palavras,
tua vida vai mudar. Em outras palavras, você vai vencer. Em outras palavras, Deus está agindo na tua vida. Em outras palavras, maior é o poder de Deus e o sangue de Jesus que tem poder na nossa vida para destruir toda hóstia e toda ação do diabo que está nos afrontando, e o Senhor vai colocá-lo debaixo dos nossos pés. Ele diz mais, ele vai dizer: a aliança minha contigo eu não quebro. Eu não quebro. Ele vai mais para frente, versículo 26. Memória em Jesus. Não sabe o que fazer? Memória em Cristo. Aconteceu alguma coisa, de repente, perigosa. Aconteceu alguma coisa que estava fora do sistema planejado. Meu irmão, não se desespere. Mente em Cristo. Memória em Jesus. E aí você fala: para que adianta tudo isso, pastor? Aí ele diz assim, ó: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, foi essa. Estamos nos 27, filha. Isso, obrigado. Aquele que comer e beber o sangue o cálice do Senhor indignamente será réu. Será réu. O que é beber indignamente? Eu não estou nem aí. Eu não preciso da igreja para viver. Eu não estou nem aí com o meu ministério. Quer, não quer. Eu não preciso disso. A carne fala mais alto do que a sua ação no Espírito. Eu vou beber a Santa Ceia e tomar a Santa Ceia de qualquer jeito. Quando eu falo de qualquer jeito, acho que eu não vou para a Santa Ceia, não. E daí toca a pastora Dilson, eu e os diáconos, bater lá na casa do irmão. A gente achando que está enfermo. A gente achando que... Tem gente que viaja e fala para a gente que foi viajar e a gente abençoa. Aí amanhã a gente fica fazendo a matemática. Amanhã terça e quarta. Quem que faltou? Aí a gente pega o kit da Santa Ceia e vai levar para a pessoa. Quando chega lá, fala: eu estava viajando. Eu tive que tirar um tempo para descanso, para viagem. Já que está ali no portão, a gente entrega a Santa Ceia. Tem outro: não, pastor, fica tranquilo, sossegado, é que passou o jogo do Corinthians e Palmeiras, passou Palmeiras e Flamengo, aí eu não aguentei, fiquei. Isso é leviandade com Deus. Isso é você se tornar indigno. Porque Jesus não morreu só por mim, morreu também por você. E aí ele vai dizer mais: será réu. O que é réu? Agora a sua condição vai dar o veredito final. Antes, era Deus que fortalecia, agia, movia. Agora você é réu. Vai vivendo conforme dá. E ele vem
e diz assim, ó, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí a gente fica livre. E Paulo vai dizer assim, ó, examine-se, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um check-up, uma retrospectiva do mês. Veja como está a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Se está mais ou menos, põe no teu espírito, esse mês eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que, mesmo no sono, eu tenho que ter a leitura da palavra de Deus, eu tenho que ir na igreja quando dá vontade, e quando não dá vontade, eu também tenho que ir na igreja, porque eu sou servo de Deus, porque eu defini isso. E aí Paulo vai dizer assim, pois examine o homem a si mesmo. E aí vem, eu acho, o start. E assim, depois de examinar-se, coma do pão e beba do cálice. Esse é o maior erro do cristão. É quando alguém do achismo, irmão, manda vir falar comigo, manda vir falar comigo. Fica aí perguntando para quem não entende, vem falar comigo. Vem falar comigo. Vamos falar na Bíblia. Não é no achismo, não. Ah, porque eu pensei. Não, não. Aqui você não tem direito de pensar. Ali não. Ali está bem escrito, examine o homem a si mesmo. Assim, não tome a Santa Ceia. É isso que está escrito? Não, ó, pisou na bola, examinou a si mesmo. Assim, você não é digno. Assim, você não pode tomar a Santa Ceia. Assim, não é nada disso que está escrito, é pelo contrário. Está dizendo, examine-se a si mesmo, veja onde caíste, volta ao primeiro amor, deixa Deus tratar na tua vida. Se caiu, deixa Deus levantar. Se está magoado, deixa Deus te trazer a alegria da salvação. Se está com raiva, pede para Deus te ajudar a perdoar. Se a situação está adversa, não fique envergonhado, se fortaleça no Senhor, coma do pão, beba do cálice, é Jesus falando, porque a glória de Deus é poderosa sobre a tua vida, e maior foi o sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, do que toda maldição, que está querendo prender a tua vida, e dar-te de desgosto, desgosto atrás de desgosto, para você se desanimar na fé, se esfriar na fé, e daqui a pouco, meu irmão, o vento te leva. Ele está dizendo, assim coma do pão, não sou eu, isso é bíblico. Agora, a capacidade de examinar-se, Paulo vai dizer aqui, ó, ele vai falar assim, ó, você agora não vai ser réu. Ele vem assim, agora você vai ter um juiz. Porque réu, sem juiz, ou sem um advogado, é cana, meu. É jogado lá e na família nem sabe. O réu agora se autocondenou.
E ele vem falando aqui, olha que coisa linda. Ele vai falar no versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verdade ou mentira, irmão? Tem coisa que passa batido, os olhos espirituais passam batido, né? Às vezes você fala coisa, ainda pede perdão para Jesus. Aí você fala, Jesus perdoa, pastor? Perdoa. E o capeta? Capeta não. Ele vai fazer aquelas palavras que você soltou uma realidade, uma profecia para a tua vida. Ah, mas eu estava nervoso. Mas então por que usou o nome do Senhor em vão? Vai por Deus aonde tem Deus. E aonde é para levar espiritualmente a sério, ainda dá risada. Irmão, Deus está fazendo um milagre, faz um milagre na nossa vida. Deixa eu contar. Na época, quando eu era criança, eu só vivia igreja. Igreja. Eu era baratão de igreja. Eu era igreja de segunda a segunda. É, pai, não é, mãe? Me virava. Falava de ir na igreja, era comigo mesmo. Antigamente, primeiro que pegava o pão do jeito que está, o pastor pegava o pão, aí ele ia picoteando o pão, pá, parecendo que ia dar pão para passarinho, pá. Um lavou a mão, sei lá, ou lavou, mas naquela época não tinha álcool. Picou o pão, daqui a pouco a turma saía comendo. Depois vinha uma taçona maior do que essa de vinho. E essa taçona vinha, eu não sei que material é esse. Ela vinha coberta, mas não tem nada disso, porque essa parte aqui, ó, essa parte aqui é vaidade para eles. Vinha só esse coadorzinho aqui. E vinha um pedacinho de lenço junto. Aí soltava para a primeira pessoa que estava na fila ali. Ela tomar e beber. Bebia um pouco. Passava o lencinho. Passei o lenço. Isso. Aí ele passava o lencinho, passava para o Márcio. Vem aqui, Márcio. Vai estar todo mundo... Isso. Dá uma bebidinha aí. Isso. Aí ia passando um por um. No nome de Jesus. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Verdade ou não é? Aí no final de tudo, o pastor bebia a baba. Ficava com a baba. Então, o que eu quero dizer para você, irmão? Nós temos acesso ao Pai. Se nós julgarmos a nós mesmos, passa batido. Aí ele diz assim, ó, versículo 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados. Somos testados, a nossa fé é testada. A nossa fé é colocada em xeque-mate. Você vai viver pela fé ou vai viver pela carne? Vai viver pela fé, vai viver por aquilo que você apalpa. Porque se você levar fé em si mesmo, e a Bíblia diz que deve levar para um ser covarde, mas só em você, aí o desgaste vai ser maior. Mas quando Jesus está na causa, a Bíblia diz assim, quando somos julgados por Jesus, somos disciplinados. Em outras palavras,
nós temos que disciplinar a nossa cabeça, a nossa língua, o nosso ouvido e o nosso coração. Porque são dessas coisas que procede a vida. Agora, você está achando bem? Chegava, na época da ceia, há tempos atrás, uma semana antes, a turma já começava a se preparar para tomar a Santa Ceia. Era 3 orações por dia, no mínimo meia hora. E a conversa era essa, não, essa semana eu tenho que vigiar, que é para não pecar. Eu vou vigiar. Não pode dar lugar para o diabo. Era uma semana de santificação. Dessa semana, 2, tinha uma reunião de oração na igreja. E você ia andando. Tomou a Santa Ceia, ou nesse período da Santa Ceia, me perdoe. A santificação era tão poderosa, para não contaminar a carne, não dar desejo para a carne. Eu sei que vai dar problema, mas mesmo assim eu vou fazer. Está ali. O pastor João já está rindo, porque sabe. Santificação total. Total. Era aquela hora que o esposo e a esposa queriam namorar, mas não podia. Por quê? Não se falava disso. Viu, irmão? Falava-se disso. O homem não podia chegar lá e falar assim, ô meu amor, você está tão linda. Não, não. Ela repreendia, está amarrado Satanás. O negócio era o copo para baixo. O marido chegava em casa, quando ele chegava, ele só olhava o copo. Quando ele olhava o copo, ele dizia, começou. Não tinha. A alegria normal não tinha. Depois da Santa Ceia, chegava em casa, dependendo da mulher, o copo ficava de ponta cabeça. Ou, de vez em quando, o coitado vai lá e vê o copo de boca para cima. Quando ele via o copo com a boca para cima, ele virava o Hulk. Ele ia lá na cama. Seco que estava. Coitado do irmão. Da irmã também não sei. Era sem banho. Deixa pra lá. Mas não podia falar nem disso. Afastava-se. O que Paulo fala que é pecado. A união conjugal. E aí ele vai dizendo, e a palavra do Senhor vai fechando, e ele diz assim, ó, nós temos que ser disciplinados. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis, estamos reunidos, Santa Ceia é uma reunião, para comer, esperai um pelos outros. Fechando. Esperai um pelos outros. Deus vai fazer na tua vida. Você teve todo o sacrifício para chegar aqui, o inimigo te impediu, mas você vai cear no nome de Jesus.
Pastor, quem que não vai cear? Já vou dizer para você quem não vai cear. Está vendo aquelas crianças lá no colo? Não dá para cear. Sabe as crianças lá da escolinha? Não dá para cear. Porque passear, ou passear, tem que ter pelo menos uma condição de pensar e repensar, de se autoexaminar. Não tem. Para batizar também. Tem gente que está batizando aí só para... É criança de 8 anos. Vai no embalo. Não sabe o que é. Ele está tomando banho. A coisa é mais séria. A coisa é espiritual. E nós vamos orar. E vamos participar da ceia. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Tem gente que põe tanta dificuldade na Santa Ceia, irmão. Ele pega problema lá e joga. E ainda põe medo. Dizendo assim, olha, toma cuidado. Se cear, o chicote vai comer. Deus vai te levar para o fogo do inferno. Não é isso não. Senhor, nós abençoamos o pão da Santa Ceia, que simboliza o seu corpo moído na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Senhor, venha fortalecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, dá, Senhor, força, Senhor, ao cansado. Senhor, anima, Senhor, trazendo vigor para aquele que está desesperançado. Traz, Senhor, a graça do Teu Espírito, para que através da fé possamos romper e destruir cadeias. Deus eterno, faz o milagre e que a Tua bênção, Senhor, possa nos cobrir em o nome de Jesus, através, Senhor, do Teu mover, é o que nós te pedimos. Amém. Você vai pegar um pedacinho de pão aí e um suquinho, e daqui a pouco nós vamos cear junto.
Levante aí o seu pão, o seu suco, e vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade e privilégio, meu Pai, de fazermos parte, meu Deus, do corpo e do sangue do Cordeiro. Pai, nós te louvamos, sustente as nossas vidas, tira toda a tristeza, abatimento, Senhor, derrama, Senhor, da tua misericórdia, perdoa os pecados dos teus filhos, e faz, Senhor, de nós, ó Pai, um povo, Senhor, abençoado, segundo a tua vontade, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos comer do pão? Amém? Levante aí o seu suco. Pai querido, Deus eterno, abençoe, Senhor, fortalece, faz um milagre em nossas vidas. Nós consagramos esse suco da uva, meu Pai, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos beber. Obrigado, Jesus. Obrigado. Santo é o nome do Senhor. Você vai fechar aí o soro. Nós vamos orar. Você vai se colocar em pé. Eis que quando vos reunir para tomar-vos a ceia, que possa ser para vossa edificação e não condenação. Nós vamos orar. Você vai dar a mão para uma pessoa que está ao seu lado, 3 ou 4 pessoas. Vamos fazer lá, diaconato? Entra lá também. Só que acelera aí um pouquinho. Aleluia. Adeus. Você vai agradecer a Deus por estar aqui. Vai agradecer a Deus por esse momento de Santa Ceia. Vai pedir para Deus fortalecer a tua carne, fortalecer o teu corpo, e vai pedir para Deus fortalecer o teu espírito. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, toca nesse povo. Nós queremos declarar, Senhor, a tua bênção. Abençoe, meu Pai, de forma poderosa, meu Pai, aquele que está, Senhor, triste, abatido, preocupado, aquele que está desmotivado. Espírito Santo de Deus, toca, reveste, Senhor, esta vida na autoridade do teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Visita, meu Pai, de forma poderosa, desperta, meu Pai, a chama da fé, a chama da adoração, a chama, meu Pai, da fidelidade, a alegria, meu Pai, de estar na tua presença. Nós queremos, ó Deus, agora no nome de Jesus, expulsar todo medo, todo pavor, toda angústia, toda dúvida, toda falta de fé, em nome de Jesus, e venha, meu Pai, se manifestar na vida do teu povo, meu Pai, edificando, Senhor, esta igreja de forma poderosa. Derrama dos teus dons, que teu povo, Senhor, possa, Senhor, visualizar pela fé, meu Pai, os milagres, os dons, a graça, a virtude e o poder do Santo Espírito. Venha, Senhor, agora cobrir-nos, ó Pai, com tua unção poderosa, e que no nome de Jesus, o inimigo que vem se levantando
para esfriar, para cegar, para tentar a vida, Senhor, dos teus filhos, ele vai cair por terra e o teu nome será exaltado. Meu Pai, essa igreja tem que ser, meu Pai, luz do mundo e sal dessa terra. Nós queremos, ó Pai, levar, meu Pai querido, o teu nome a todo lugar aonde nós estivermos. Abençoa, meu Pai, abençoa o ministério dos teus filhos, abençoe a cada vida, aquele que prega, aquele que testemunha, aquele que oferta, aquele que dizima, aquele que ora, intercede, meu Pai, pelos servos e servas e por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Meu Pai, unja, Senhor, esta vida, levanta, meu Pai, mais homens e mulheres dispostos, Senhor, a fazer a tua obra, a orar, a clamar e a trazer a tua presença aqui, Senhor, no meio deste povo, nessa terra aonde nós vivemos. Que nós, ó Pai, através de ti, possamos fazer a diferença, meu Pai, neste mundo carente, meu Pai, obscuro, meu Deus, no pecado que jaz do maligno. Mas aqui está, Senhor, o teu povo que exalta o teu nome, o teu povo que crê na tua promessa, o teu povo que honra, meu Pai, a tua história, em nome de Jesus, ó Pai. Faz o milagre nas nossas vidas, é o que nós te pedimos. Oh, aleluia. Levanta suas mãos aos céus, se arruma aí e olha para o altar. Oh, aleluia. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Você vai falar para Jesus, para o Espírito Santo, aquilo que ele ou que você precisa, e vai também dar nome, exaltar, vai louvar o nome santo de Jesus. Vai falando com Jesus, diga: Jesus, santo é o teu nome, tu és, Senhor, o Deus de misericórdia, tu és o Deus de eternidade a eternidade, por isso te amamos. Louvamos o teu nome, Senhor, acima de tudo e acima de todos, porque sabemos, ó Deus, que tu és fiel, tu és leal na tua promessa. Espírito de Deus, que vem sobre nós como Espírito repartido em língua de fogo, Espírito de Deus, que passa sobre a nossa alma como o som de muitas águas. Espírito de Deus, tu és, Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso mentor. Tu és, Senhor, aquele que foi rejeitado para com o seu povo, mas aqui tu és adorado e tem liberdade para curar, Senhor Jesus. Espírito Santo, que tens o domínio desde o mover da reconstrução da terra. Não há treva, Senhor, que tu não possas, Senhor, ó Deus, trazer luz. Tu és o nosso Senhor, Senhor e escudo, fortaleza para aquele que nele precisa. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Eis, ó Deus, o nosso galardão. Eis, Senhor, a nossa prosperidade. Eis, Senhor, o nosso médico dos médicos. E a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Aleluia! 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 Quem já no Santo do Santo, adore o nome do Senhor. Aleluia! No Santo do Santo, aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Deixa o Espírito fazer o milagre. Não temas. Não temas. Rápido. Vai lá, corre. Chama a Clarice para mim. Clarice, está aqui, ó. Aleluia. Deus tem milagre para fazer. É momento de fé. Aí foi muito longe. Não. Clarice, vem aqui um pouquinho, por favor. Ele foi para o banheiro. Assim não dá. Sobe lá. Deus tem milagre. A gente se fala. Mas isso é Deus que revela e faz. A dor nos ossos. Nos ossos. Que parece que os ossos não se firmam mais. O meu Deus, o nosso Deus, te cura. Vai tocando, Senhor, osso por osso. Inclusive os dentes, Jesus. Fortalece e coloca, Senhor, os ossos 206 firme. Jesus, quando vai entardecendo, assim diz o Senhor, perdeste a tua força,
e tem que parar. Esse esvair de força no período da tarde, diz o Senhor, eu te curo hoje. Eu te curo hoje. Os ossos eu te curo hoje. Te curo hoje. Eu te curo hoje. O tutano do osso. Eu curo, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito, as cartilagens que ligam osso sobre osso. E em nome de Jesus, os ossos não vão mais incomodar e nem doer. Fortifica os ossos, Senhor. Recebe em o nome de Jesus. A costas, as lombares, e também, Senhor, te pedi, toca na pele dérmica, toca, Senhor, faz o milagre, e eu profetizo em o nome de Jesus a tua graça. Deus é poderoso, 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 Deus é poderoso. Toca, Senhor, no coração. Eu quero declarar cura divina. Profetiza a tua bênção no nome de Jesus. Aleluia. Me dá as tuas mãos, por favor. A família. O Senhor vai na tua família. Aquilo que é direito seu, o Senhor Deus não abre as mãos. As crianças vão ser tocadas pelo Espírito Santo, porque Deus me mostra a criança correndo de um lado para o outro. Não vai mais haver enfermidade. Aquela praga que sai de um dia, 2 dias depois, volta a outra enfermidade. Passa mais um período, fica bom, 2 dias depois, enfermidade de novo. Está repreendido o espírito de enfermidade no nome de Jesus. E aquele que ainda não entende o mover do Espírito Santo, porque você vem buscar ao Senhor, vai entender que hoje você vai levar a bênção e a cura para eles.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem já no santo em outro lugar não sabe viver. A glória de Deus. Glória. Glória. Põe a mãozinha no coração, pode virar aqui para o pastor. Fecha os olhos. Só fala para o Espírito Santo o quanto você tem saudade. Examine o homem a si mesmo. Eu não sei o que fazer nessa situação. A minha vida é cantar, louvar e bendizer o teu nome. Mas a necessidade falou mais alto. Então me perdoe, Senhor, porque eu sei que tu és o primário. Deixe eu te louvar, eu te abraçar, eu te bendizer. Eu levanto as minhas mãos para te adorar e buscar nos céus a solução. Oh, Jesus de paz, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche, Senhor, a tua casa de glória, enche, Senhor, de fumaça, enche, Senhor, de poder, a começar por mim. Assim diz o Senhor. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.